Boa noite! Essa noite eu queria trazer um tema que também não tem consenso no mundo protestante. Eu estou falando da morte. Para onde eu vou após a morte? Esse é um tema que gera profundo descontentamento nas pessoas, especialmente na sociedade de hoje. A sociedade de hoje tem como hábito se afastar dessas discussões. O mundo narcisista que nós vivemos parece não gostar de enfrentar a única verdade da vida, o encontro com a morte. As pessoas ignoram, fogem desse assunto, a ponto de se surpreenderem quando recebem a notícia de que alguém que nós conhecíamos acabou de falecer, acabou de morrer. Como se isso fosse uma surpresa, como se isso não fosse absolutamente factível no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. A morte faz parte da vida, assim como a respiração é necessária para a nossa existência. Ela está presente no mundo e ignorá-la ou deixá-la de enfrentá-la, ou deixar de enfrentá-la com a praticidade necessária só nos faz mal. Algumas pessoas têm verdadeiro pavor de tocar nesse assunto. Outras, verdadeiro pavor de tratar de organização, de eventos que estão relacionados com esse, como providenciar testamentos, seguros de vida que abranjam as despesas de funeral ou outras coisas desse gênero. Parece que as pessoas acham que ao tocar nesse assunto ou a mexer em qualquer assunto relacionado com a morte, estão de alguma forma atraindo a visitação desse evento para as nossas vidas. De uma infantilidade absurda. Algumas chegam à loucura de não pronunciarem, por exemplo, o nome de determinadas doenças com medo de atraí-las para a sua vida. É o caso, por exemplo, daqueles que usam a sigla CA para denominar a palavra câncer, que dá nome a uma doença que pode ser devastadora no ser humano. Isso chega a ser bizarro, pois nos remonta à possibilidade de termos um amuleto que venha nos proteger de uma doença. Não tem o menor sentido. É fato que a Bíblia não trata muito desse assunto, o assunto da vida pós-morte, que acontecerá efetivamente a partir do momento que eu cerro os olhos em morte. Mas mesmo assim, ela traz textos suficientes para a compreensão desse assunto. Basicamente, o mundo protestante se divide em dois grandes blocos de entendimento com relação a esse assunto. O primeiro bloco de entendimento acredita que cada um de nós, após a morte, entra em estágio de sono profundo até que venha o juízo final do Senhor Jesus. Essa crença é baseada em alguns textos do Antigo Testamento que tratam da morte ou do estado da morte como um estado de sono profundo. O texto mais claro sobre esse assunto está lá no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, versos 5 e 6, aonde o texto literalmente fala que aqueles que morreram estão em estado de sono profundo ou estão adormecidos, de forma que não tem comunicabilidade com o mundo presente e com nada que acontece aqui nesse mundo. Já o outro grupo acredita que imediatamente após a morte nós somos levados ao nosso juízo individual na presença do Senhor Jesus. E lá iremos imediatamente já desfrutar ou da inquietude do inferno ou do prazer celestial da convivência com o Cristo. Esses que advogam essa tese utilizam passagens especificamente do Novo Testamento, como por exemplo o diálogo do Senhor Jesus com o ladrão da cruz, aonde o Senhor Jesus promete que ainda naquele dia da morte na cruz, iriam se encontrar no paraíso em decorrência do arrependimento ali
daquele ladrão que estava ali ao lado do Cristo. Também utilizam um texto muito famoso e que é bastante claro com referência a esse assunto, que está disposto lá no capítulo 9 de Hebreus, no verso 27 e 28. E esse texto diz: depois da morte vem o juízo, o que nos dá o entendimento que, de alguma forma, logo posterior à morte, há de se estabelecer esse juízo individual perante o Cristo, que é aquele encarregado por Deus para efetivamente nos julgar. Outro texto também bastante utilizado é o texto da transfiguração do Senhor Jesus, quando aparecem ali para o Senhor Jesus e o Moisés e Elias. Moisés morrera, como o próprio texto bíblico declara, e Elias foi transladado ao céu. Ora, se Moisés morre e está em sono, não teria sentido ele estar ali, ao vivo, na presença não só do Cristo, mas na presença também de alguns apóstolos. Outro texto também que pode ser utilizado para demonstrar que os mortos não estão em sono profundo é o texto de Apocalipse dos santos da igreja debaixo do altar de Deus, clamando por justiça pelo derramamento de seu próprio sangue ao Cordeiro de Deus. Ora, se há almas ali clamando por justiça pelas infortúnios, pela perseguição que sofreram em vida, não há de se falar em sono profundo. Além disso, nós temos uma passagem que é bastante famosa, que é a passagem envolvendo a história de Rico e Lázaro. Durante muitos anos se acreditou que essa passagem fosse uma parábola. Ainda há irmãos queridos que acreditam nisso. Já há alguns anos para cá, houve por bem, nas edições bíblicas mais recentes, inclusive retirar o termo parábola que existe em cima desses capítulos, por dois motivos, que hoje não se considera esse texto como uma parábola. Primeiro, porque ele identifica as pessoas como pessoas existentes, inclusive faz menção lá até a Abraão. Já o restante das parábolas de Cristo, elas trabalham no sentido de não identificar as pessoas, de não dar materialidade física, objetividade às pessoas. Essa é uma questão bastante controversa. Mas há de se engrossar esse caldeirão de textos que alegam que após a morte vem o juízo e não o sono eterno aguardando o juízo final. Aqueles que advogam que após a morte vem o juízo, dizem que nós teremos dois juízos. Temos o juízo individual no momento que morremos e temos o grande e final juízo daqueles que negligenciaram a palavra de Deus no final dos tempos, como está disposto no próprio livro de Apocalipse. Eu confesso que tenho uma certa dificuldade de acreditar no posicionamento, embora respeite, no posicionamento daqueles que defendem que aqueles que morrem estão em sono profundo. Por que eu tenho essa dificuldade? Primeiro, pelo conjunto de textos do Novo Testamento que nos dá uma visão diferente e que acabaram de ser citados. Os textos do Novo Testamento são absolutamente mais claros, mais precisos e são efetivamente da Nova Aliança, alguns envolvendo diretamente citações do próprio Cristo. E uma outra questão que me chama a atenção nesse texto, empenhado pelos queridos irmãos que advogam a posição de que quem morre está dormindo, é a própria interpretação equivocada lá do texto de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Se você fizer uma visita lá no livro de Eclesiastes e ler atentamente esse texto, você vai verificar que o que o livro de Eclesiastes está dizendo é sobre o relacionamento entre mortos e vivos. Quem morreu, morreu para o mundo, está adormecido para o mundo, não tem contato com o mundo. O próprio texto de Eclesiastes finaliza
com a expressão debaixo do sol. Ora, debaixo do sol é exatamente no mundo. Nós estamos debaixo do sol, de forma que não há comunicabilidade, não há relação entre mortos e vivos. Quem morreu está em sono profundo para o mundo, é mesmo que estivesse dormindo para o mundo, mas não adormecido, em estado de adormecência, aguardando alguma coisa. Eu me lembro muito da ansiedade que Paulo tinha para estar com o Cristo. Ele dizia, morrer para mim é lucro, pois estarei com o Cristo. Eu não acredito que Paulo, um teólogo tão perfeito como ele, tão aprofundado na sabedoria bíblica, estaria ansioso para morrer e dormir mais de 2000 anos a fim de aguardar a presença de Cristo na sua vida. Eu acredito efetivamente que Paulo tinha esse entendimento, que é o entendimento mais razoável, de que efetivamente após a morte estaremos diante do Senhor Jesus, recebendo ou prestando conta dos nossos atos, ações e omissões. Portanto, prepare-se, porque todos nós teremos a oportunidade de estarmos diante do próprio Jesus para prestar conta dos nossos atos, ações e omissões. É melhor que estejamos absolutamente preparados para isso, não é? Que Jesus possa lhe abençoar e lhe dar uma noite maravilhosa de sono. Esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém.